Finalmente chegamos em 2025, então ano novo, novas metas, novos planos, novos objetivos, nova vida, e isso é basicamente o que a maioria das pessoas falam quando elas vão para um próximo ano. Então elas basicamente querem apagar tudo que foi 2024, tudo que deu errado e fazer com que 2025, ou seja, um novo ano, se torne o ano da vida delas, o ano que vai ser próspero, o ano que vai ter resultado. E o que acontece é que as pessoas desejam isso e elas buscam por isso. E isso tá correto, isso não é ruim. É muito importante que a gente tenha novas metas, novos objetivos, planos claros para conseguir chegar nesses objetivos, mas o que poucas pessoas fazem, o que a minoria de fato faz, é parar e planejar o que tem que ser feito da forma correta. Isso é porque muitas pessoas falam que você precisa se planejar, você precisa se organizar, mas poucas explicam como você faz isso. E é nesse vídeo aqui vou te explicar exatamente como que você planeja o seu ano, como que você elabora as suas metas para que elas sejam concretizadas. E existe um método para isso, existe uma metodologia que você pode seguir e aplicar passo a passo para planejar, executar e alcançar os seus objetivos. Muito prazer, meu nome é Guilherme, eu sou fundador desse canal Liberdade Extrema. E Liberdade Extrema é um movimento que ajuda e ensina como pessoas conseguem alcançar a liberdade através do digital. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você quer ser uma pessoa mais livre e trabalhar através da internet, se inscreva nesse canal, que aqui eu vou trazer muito conteúdo sobre isso, porque é uma transição de vida que eu mesmo fiz. Eu também quero te mostrar como isso aconteceu. Então, sem mais delongas, eu já vou partir aqui para o plano de ação. Eu vou compartilhar minha tela com você para mostrar como que você desenha, como que você planeja o seu ano, as suas metas, o que você precisa fazer todo dia para alcançar os seus objetivos. E como eu falei para você, existe método, existe um passo a passo que você consegue seguir para conseguir ter essa organização e essa clareza do que você precisa fazer. Esse método é um método que não fui eu que inventei, é um método que ele já existe e ele é aplicado por grandes empresários de grandes empresas e que pode ser replicado para os seus objetivos pessoais e, é claro, também profissionais. Esse método ele se chama Be2Mom. Esse é o nome do método. E esse método é um método muito simples de ser aplicado, por mais que o nome seja um pouco estranho. E o V2Mom basicamente consiste em o primeiro V aqui, que é o V de Vision, ou seja, Vision seria visão. Depois, o segundo V aqui, que são dois Vs, né? Então, o segundo V aqui é Values, ou seja, que seriam valores. E eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? Depois, o primeiro M aqui, Method, ou seja, obviamente, né? Método. O terceiro, quer dizer, tem o O aqui no meio, né? Antes do segundo M, que é Obstacles. Obstacles que seriam, no caso, obstáculos. O último M aqui, Metrics, ou seja, seriam métricas. É basicamente esse método que você precisa seguir para conseguir se planejar. Então a gente vai começar aqui pelo primeiro V, que é o V de Vision, V de visão. E você vai entender que é muito tranquilo de você conseguir planejar e estruturar isso daqui para você conseguir seguir. É muito claro e bem objetivo. Quando a gente fala de plano, a gente não pode deixar as coisas complexas, tá? A gente sempre precisa deixar o mais simples possível para que você não se perca no meio do caminho. Então, quando a gente fala aqui de vision, ou seja, visão, o que significa isso, né? Visão é basicamente onde você quer chegar. Então, como é que você está se vendo daqui a um ano, daqui 2, 3 anos? Você precisa ter conquistado o quê em 2025 para você se sentir realizado? Então, basicamente, essa é a visão. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos supor que você quer acabar 2025 conseguindo sair, você quer sair da CLT, por exemplo. Vamos supor que você quer estar ganhando aí por mês 10k por mês aqui. Vamos supor que você quer concluir, então posso colocar aqui, ó, concluir 10 livros. Você pode querer aqui comprar um carro. Então, você vai basicamente listar quais são os seus objetivos. Então, pode ser que seu objetivo seja sair da CLT, pode ser que seja fazer 10k por mês, pode ser que seja concluir 10 livros no ano, pode ser que seja comprar um carro. Então, isso daqui é muito relativo, tá? Realmente é bem pessoal. Depende muito do que você quer. Depende se você quer ser promovido, de repente você quer mudar de emprego, trabalhar numa empresa que você goste ou começar seu próprio negócio. Então, basicamente, você vai listar aqui as coisas que você quer atingir. Lembrando que não coloque uma tonelada de coisas. Seja mais objetivo e escolha as principais conquistas que você quer de fato alcançar. Então, não faça uma lista de 20, 15 coisas aqui. Tente fazer no máximo até 5 e 6 coisas que realmente são importantes para você e que de fato vão fazer diferença na sua vida. Então, visão é basicamente isso. Então, visão já foi, agora nós vamos para valores. Então, que é o segundo V aqui. Beleza. O que seriam os valores? Quando a gente fala de traçar um plano e alcançar alguma meta específica da nossa vida, a gente precisa saber que meta é essa. Então, a gente já sabe aqui a nossa visão de onde a gente quer chegar.
Agora a gente precisa entender o que a gente vai valorizar nesse planejamento. Então, por exemplo, existem coisas que você provavelmente não abre mão, que você valoriza muito. Quando a gente fala de sair da CLT, a gente fala de empreender, começar um novo negócio, por exemplo. Só que eu não quero começar um novo negócio se eu precisar ficar longe da minha família. Então vamos supor que um dos valores que eu tenho forte aqui seja família. Não quero abrir mão da minha família, não quero ficar longe deles. Então eu quero alcançar essa meta aqui de sair da CLT, só que valorizando a minha família. Eu quero valorizar também aqui a minha paz. Não quero entrar num projeto ou numa empresa que tire a minha paz, que seja um ambiente ruim, que seja um ambiente hostil, onde eu não sou bem aceito e que eu não fico em paz naquele ambiente. Então é uma outra coisa que eu valorizo. Uma outra coisa que você pode colocar aqui também, Deus. Aqui não importa se você é religioso ou crente ou não, tá? São valores que você pode colocar, são só exemplo. No meu caso, é uma coisa que eu valorizo muito. Então eu não quero começar um novo projeto, um novo negócio, se esse projeto e esse negócio me distancia de Deus, por exemplo. Outro ponto aqui é treino. Eu simplesmente gosto muito de ir na academia. Vou na academia há mais de 2 anos, vou basicamente todos os dias. É uma coisa que eu gosto e que eu valorizo na minha vida. Eu não vou entrar num projeto novo se eu precisar abrir mão do meu treino. Então, quais são os valores que você tem na sua vida hoje? Quais são os valores que você não pode deixar de fazer no seu dia a dia, independente das circunstâncias? Então, não importa se você quer fazer os 10K mês aqui, se para isso você precise abrir mão de um valor seu. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, na sua vida, você tem que ter princípios, você tem que ter valores, você tem que ter fundamento. Não deixe que metas ambiciosas atrapalhem quem de fato você é e o que você valoriza. Isso é uma coisa que você provavelmente vai se arrepender daqui a um tempo. Isso é uma coisa que eu mesmo passei. Antigamente, quando eu comecei no digital, eu valorizava muito o dinheiro. Eu queria muito fazer muito dinheiro. Só que eu estava sacrificando a minha paz de espírito, estava sacrificando a minha saúde física e a minha saúde mental. Então, até que ponto isso faz sentido? Então, liste valores que você tem na sua vida que você não vai deixar de executá-los. Deixa os valores aqui, lista eles e olha para isso daqui basicamente toda semana para você não esquecer desses valores. E se você, por exemplo, vai tomar uma decisão e você tem dúvida se você vai aceitar aquilo e recusar aquela proposta, volta nos valores aqui, leia a sua lista novamente, entenda se a sua decisão, se você aceitar aquilo, vai ser a favor ou contra os seus valores. Dessa forma, você consegue tomar decisões muito mais assertivas na sua vida, consequentemente, você vai errar menos. Então, esses são os valores. Determinamos aqui, então, a visão, determinamos aqui os valores. Agora nós precisamos ir para o método. Beleza. Como é que funciona o método? O que significa você ter um método? Nada mais é do que o como que você vai conquistar essas visões, esses objetivos. Então, o que você precisa fazer basicamente todo santo dia para alcançar o objetivo que você traçou aqui. Então, basicamente, se eu quero, por exemplo, sair da CLT, eu preciso iniciar um negócio online. Então, pode ser a primeira coisa aqui. Vou iniciar um negócio online para conseguir sair da CLT. Eu preciso iniciar algum tipo de negócio online que eu consiga trabalhar de casa, porque eu valorizo muito a minha família. Então, eu não quero começar um negócio que eu fique longe da minha família. Então, se eu consigo iniciar um negócio online da minha casa, eu consigo trabalhar, conquistar esse objetivo de sair da CLT e, ao mesmo tempo, sem deixar de ficar perto da minha família. E também, consequentemente, vou conseguir ter mais paz, obviamente. Só que no método a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Então, por exemplo, vou iniciar um negócio online, mas aqui eu preciso especificar que tipo de negócio é esse. O que vai ser feito para eu iniciar esse negócio? E aqui eu tenho várias possibilidades. Eu só vou falar algumas aqui para exemplificar. Mas beleza, negócio online. Mas que negócio online? Cara, pode ser, por exemplo, prestar serviços. Prestar serviços para empresas de forma online. Eu posso, quando a gente fala de serviço aqui, mas que serviço seria esse? Poxa, eu posso fazer tráfego. Seria tráfego pago. Posso ser aqui, por exemplo, um social media, porque são profissões que você consegue iniciar online da sua casa, da internet, sem ficar longe da sua família. Você consegue trabalhar com isso tranquilamente, prestando serviço para as empresas e sendo bem pago por isso. Então, você precisa destrinchar aqui que método é esse, o que você precisa fazer de fato para alcançar a sua visão aqui. Então, é claro que isso envolve tanto um pouco de experiência em relação ao mercado que você quer ingressar e também envolve o seu conhecimento em relação a como fazer isso. Porque pode ser que você queira sair da CLT e alcançar os 10 mil por mês
aqui sem precisar ser CLT, só que você não tem o conhecimento suficiente para fazer isso. Porque exige de fato um conhecimento de mercado que talvez você não tenha. Então é importante, por exemplo, se você entende que você não sabe como fazer isso, pode colocar aqui, cara, eu preciso iniciar indo atrás de conhecimento. E basicamente conhecimento é o que separa quem consegue fazer isso ou não. Concorda comigo que se uma pessoa consegue trabalhar online, ganhar dinheiro pela internet, e você não consegue, concorda que a pessoa sabe alguma coisa que você não sabe? Então isso é 100% conhecimento. Então você precisa ir atrás de quem de fato já faz isso para aprender com essa pessoa. Nada mais inteligente do que fazer isso. Ok, depois que a gente finaliza, no caso, o método, a gente precisa ir para os obstáculos. Obstáculos é basicamente o que pode impedir você de executar essas metas aqui e, consequentemente, te impedir de alcançar os seus objetivos. Então, por exemplo, olha para o seu cenário atual hoje. Iniciar um negócio online é uma coisa que é possível para você? Se não é, o que é que está te impedindo? Então, por exemplo, o obstáculo. Cara, vamos supor que eu trabalho de CLT e eu simplesmente vou colocar aqui, ó. Isso aqui é um clássico, né? Muita gente coloca isso daqui. Cara, eu não tenho tempo para conseguir iniciar um novo negócio. Eu trabalho de CLT de segunda a sexta, à noite tenho faculdade, não consigo fazer isso daqui. Iniciar um negócio online, por exemplo, porque eu não tenho tempo. Beleza, então isso pode ser um obstáculo. Qual pode ser um outro obstáculo aqui? Vamos supor que na parte de 10 mil por mês. Como que eu vou fazer 10 mil por mês? Cara, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Não tenho experiência para fazer isso. Não sei como fazer 10 mil por mês. Então, esse é um outro obstáculo. Outro ponto aqui que a gente pode colocar, comprar um carro. Vamos supor que você não tem dinheiro para comprar um carro. Um obstáculo. Então, você vai listar o que pode te impedir de executar essas coisas aqui. E aí você precisa pensar em maneiras de solucionar esses obstáculos. É claro que essa tarefa aqui já é uma tarefa que ela não é tão simples, tá? É uma tarefa que você precisa realmente pensar um pouco. E montar esse planejamento é uma coisa que você precisa dedicar tempo. E aqui, nos obstáculos, você precisa listar quais são eles e pensar em soluções. Cara, convenhamos, se você não tem tempo durante a semana de se dedicar a um novo negócio, você vai precisar usar aqui, por exemplo, o fim de semana. E é isso, vai precisar trabalhar de fim de semana. É o que a gente chama de trabalho depois do trabalho. Você vai precisar parar no seu sábado, no seu domingo para fazer. E é assim que funciona o jogo. Você vai precisar dedicar tempo no fim de semana para executar isso daqui. É isso que separa quem realmente consegue fazer e quem não consegue. Não tem o conhecimento. Cara, você precisa ir atrás de conhecimento, ir atrás de um treinamento, ir atrás de um tipo de mentoria de pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Não tem dinheiro. Você precisa buscar novas fontes de renda. Seja ser promovido, seja você começar de repente um novo negócio. Então é uma coisa que você precisa listar aqui quais são os obstáculos e como que você vai passar por cima deles para alcançar as suas metas. E o último ponto aqui, que na minha visão é o mais importante, chama de metrics, ou seja, as métricas. O que significa aqui a parte de métricas? Se você quer chegar, por exemplo, nos 10 mil por mês aqui e você faz hoje 4K, concorda comigo que daqui para cá faltam 6K? Tem 6K perdido aqui. Então você precisa metrificar o quanto você está conseguindo aumentar a sua renda mensal. Então, se você começa aqui em janeiro fazendo os 4K, aí em fevereiro você faz os 4K de novo. E aí em março você faz os 4K de novo. Aí em abril você faz os 4K de novo. Ou seja, daqui pra cá não teve avanço, daqui pra cá não teve avanço, daqui pra cá não teve avanço. Então, quando você para pra analisar a métrica, os números, você não tá avançando. Esse é o poder de você analisar as métricas. Então, se de abril pra maio você vem aqui pra 6K, opa, aqui teve avanço, um avanço de 2K. Legal. O que você fez aqui para ter esse 2K a mais? Você fez um trabalho, um projeto fora, você conseguiu ser promovido, então você precisa metrificar isso daqui para entender se você está conseguindo chegar mais perto do seu objetivo ou não. Isso aqui vale para basicamente tudo, tá? Se você valoriza o treino, por exemplo, então eu tô treinando uma vez por mês, 3 vezes na semana, então, poxa, se eu tô treinando pouco, é porque o meu valor não está sendo executado por mim. Ou seja, eu preciso metrificar isso para entender se os valores que eu coloquei aqui, eles de fato estão sendo valorizados. Então, se eu valorizo família, só que no meu dia a dia eu não tô perto da minha família, poxa, significa que eu tô pecando. Eu tô deixando de fazer algo que eu valorizo. E se você não olha para isso aqui, basicamente semanal e mensalmente, você não vai conseguir ter essa clareza. Então pode ser que você tenha objetivos, tenha valores para serem seguidos aqui, mas você não tá conseguindo porque você não tá acompanhando as métricas. Então, eu quero ficar mais próximo de Deus. Ok, eu tô lendo a Bíblia quantas vezes por semana? Uma vez por dia? Uma vez por mês? Eu tô indo na igreja, por exemplo, quantas vezes? Então, se você não tem essa métrica, você vai acabar deixando de fazer algumas coisas por simplesmente não ter clareza e não acompanhar os números. Então, você acompanhando os números e tendo uma rotina bem estabelecida, você consegue entender se você está avançando no seu projeto, no seu plano de 2025, ou se você está regredindo. Então, é importante que você sempre analise as métricas para entender o seu avanço. E isso é muito simples, tá? Você não precisa ter uma ferramenta complexa. Anote isso no seu papel, tenha uma rotina listada para você ir seguindo, tenha uma agenda. Dessa forma, você consegue sempre estar olhando para o que você faz
faz no seu dia a dia ou deixa de fazer. Dessa forma, você consegue entender onde que você está errando e o que precisa ser consertado. Então, quando a gente fala aqui de planejamento, se você segue esse método aqui do Vichumon, você consegue ter clareza exatamente onde você quer chegar, como você vai chegar, então o que precisa ser feito e também você consegue ter clareza dos números para você controlar o seu avanço. Todo planejamento precisa ter isso daqui bem estruturado para que não haja problema durante o processo. Esse é o método que você pode aplicar para conseguir alcançar os seus objetivos. Basicamente, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para você. Então, eu queria te pedir para, de fato, separar umas 2 horas do seu dia. Pode ser num sábado, um domingo, onde você vai estar mais tranquilo. Senta na cadeira, pega um papel, uma caneta e anota isso daqui. Siga o método Vichumon, que dessa forma você vai ter muito mais clareza para planejar o seu ano, listar o que precisa ser feito e alcançar os seus objetivos. E se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, eu queria que você comentasse para ver se ficou claro essa metodologia. Eu também queria te convidar para fazer parte da comunidade de Liberdade Extrema, onde esse é o tipo de conteúdo que a gente gosta de compartilhar lá dentro. É basicamente todo o conhecimento e conteúdo que você precisa para ser uma pessoa livre através do digital. Então lá você aprende a criar um negócio online, desenvolver habilidades que o mercado digital precisa e conseguir ter a sua liberdade geográfica e financeira. Então eu vou ficar por aqui e até mais.